Lenda dos anos 1955. A lenda de O Fantasma que Pede Boleia. A crença em fantasmas, pessoas que morreram e regressam momentaneamente do outro mundo a este ou que, então, não conseguem sair deste mundo e passar para o outro. É provavelmente uma crença universal. É pelo menos, sem dúvida, uma crença atestada em numerosíssimos países de todos os continentes, desde as épocas mais recuadas até hoje em dia, quer na literatura escrita quer sobretudo na literatura oral. Quanto a esta última, são muitas as lendas que narram histórias de fantasmas, mais precisamente encontros entre seres vivos e fantasmas. Uma das mais difundidas lendas de fantasmas é aquela que os estudiosos de língua inglesa denominam The Vanishing Hitchhiker, ou seja, a pessoa que pede boleia e depois se desvanece, lenda a que proponho que, em português, se chame O Fantasma que Pede Boleia. Trata-se de uma lenda muito estudada por autores de vários países e que foi, aliás, a primeira das chamadas lendas urbanas ou contemporâneas a ser alvo de um estudo monográfico, publicado em 1942 e 1943, por dois folcloristas norte-americanos, Richard K. Beardsley e Rosalie Yankee II, com base em 79 versões recolhidas no seu país 3, inicialmente. Esta lenda foi tida como um exemplo de criação oral contemporânea. Como mostraria, nomeadamente, o pormenor do automóvel, que, com apenas duas exceções, aparecia em todas as versões que Beardsley e Yankee conheciam 4. No entanto, em breve se descobriu existirem muitas versões da mesma lenda em que o meio de transporte usado era uma carruagem puxada por cavalos ou em que, pura e simplesmente, não havia sequer meio de transporte, andando as personagens a pé. 5. Mais recentemente, foi descoberta uma versão em que a ação é dada como tendo acontecido em 1602, na Suécia, estando o texto registado num manuscrito escrito por um autor daquele país falecido em 16.086. O fantasma que pede boleia é, pois, uma lenda que, quanto à sua origem, nada tem de moderno e cuja aparência recente vem apenas do modo como os informantes a adaptaram às condições da vida contemporânea. Tal adaptação é reflexo, sem dúvida, do interesse que eles têm nesta lenda, produto do modo como ela mexe com os seus medos e anseios. O fantasma que pede boleia é uma lenda muitíssimo difundida, atestada em todos os continentes, nomeadamente nos seguintes países, cito apenas aqueles de que conheço. Versões: Portugal, Espanha, França, Itália, Grã-Bretanha, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Áustria, Polónia, Roménia, Suécia, Finlândia, Egito, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, África do Sul, Madagascar, Índia, Mongólia, Coreia, Japão, Estados Unidos, México, Porto Rico, Panamá, Peru, Brasil, Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia. São vários os subtipos que esta lenda apresenta, baseado nas muitas versões que dela conheço, quer as publicadas em vários países, quer as versões portuguesas, estas últimas quase todas inéditas, e provenientes sobretudo de recolhas feitas por alunos meus ou por mim. Penso poder considerar-se a existência de 4 subtipos, um deles com 3 subtipos. Seja dito entre parênteses que, embora seja possível considerar a existência desses 4 subtipos puros, várias vezes encontramos na tradição oral versões que resultam da fusão de 2 de tais subtipos. Em todos os subtipos de O Fantasma que Pede Boleia, por detrás de diferenças de superfície, encontramos a mesma base comum, o encontro de um ser vivo com um ser que parece estar vivo, mas que, no fim da história, numa reviravolta surpreendente, se percebe ser afinal um fantasma. Normalmente, as versões implícita ou explicitamente indicam que o personagem fantasma morreu novo e, ou de desastre, o que se liga à crença antiquíssima de que tais pessoas não querem, ou não podem, deixar este mundo, numa espécie de reação contra o prematuro fim da vida. O subtipo mais comum, atestado em todos os países acima referidos, é aquele que deu o título à lenda. As versões deste subtipo contam que o motorista, geralmente um homem, dá boleia a uma pessoa, geralmente uma rapariga. Durante o trajeto, a jovem desaparece de dentro do carro, mostrando, assim, ser um fantasma. Geralmente, as versões implícita ou explicitamente explicam que o fantasma aparece no lugar onde morreu de
Acidente, algo que se liga à crença, atestada já na Grécia Antiga, de que quem teve uma morte violenta tende a ficar ligada ao lugar onde morreu. Dentro deste subtipo podemos considerar a existência de 3 subtipos. No primeiro deles, a ação termina com a simples desaparição da personagem fantasma. Nestas versões, normalmente fica claro que o lugar da estrada em que essa personagem pé de boleia está situado pouco antes daquele em que, no passado, morreu, num desastre. Como se quisesse concluir a viagem para casa durante a qual morreu, alegoria, afinal, da viagem da vida, interrompida prematuramente. Mas, quando o carro chega ao sítio onde a personagem morreu, esta desaparece, como se não pudesse ultrapassar aquele lugar, claro. Sinal de que a morte é algo contra o qual nada se pode fazer. Num segundo subtipo, a personagem fantasma, ao desaparecer, assusta o motorista que lhe deu boleia e faz com que ele tenha um acidente, muitas vezes mortal. Nestas versões estamos em presença de um fantasma vingativo, do tipo daqueles que, atestados desde a antiguidade, vinham ao mundo dos vivos para fazer mal. Nas lendas antigas, muitas vezes esse tipo de fantasma fora assassinado e voltava para se vingar do assassino. No entanto, havia casos em que o fantasma, morto num acidente, e por vezes insepulto, como os que desapareciam no mar, vinha para fazer mal a quaisquer pessoas que encontrasse pela frente, mesmo que elas nada tivessem a ver com a sua morte, como se o simples facto de elas estarem vivas, enquanto ele tivera de morrer tão cedo, fosse uma afronta e as tornasse suas inimigas. As versões do terceiro e último subtipo apresentam um fantasma bom, que vem para avisar os condutores sobre os perigos da estrada, por exemplo, uma curva muito arriscada, e evitar um acidente, salvando-os da morte que ele sofreu naquele local. Parecendo exatamente o contrário do subtipo anterior, este subtipo talvez possa ser visto, na essência, como a mesma coisa, pois, por baixo de uma superfície de solidariedade humana, podemos talvez descobrir a mesma preocupação egoísta do fantasma consigo próprio. Tal como uma pessoa que, por motivos económicos, não pôde tirar certo curso superior, e, mais tarde, quando tem um filho, tudo faz para que ele tire esse curso, por vezes, mesmo contra a vontade do filho, o fantasma destas versões, já que não pôde evitar a sua própria morte, evita agora a morte dos outros e como que vive através deles. Terminado o primeiro subtipo, com os seus subgrupos, passemos para o segundo subtipo, aquele em que o fantasma que pede boleia, antes de desaparecer, profetiza algo. Por exemplo, um desastre, boas colheitas, o fim de uma guerra, ou que o fim do mundo está próximo. Repare-se como, neste caso, o facto de a personagem ser um fantasma, e ter, portanto, contacto com o além, constitui um traço fundamental para garantir a veracidade da profecia. Este subtipo é bastante mais raro na tradição oral do que o anterior, embora esteja atestado nos Estados Unidos e em certos países europeus, pelo menos. É este subtipo que pertence à versão sueca de 1602, que atrás referi. No terceiro subtipo, o fantasma, geralmente uma mulher, pede boleia a alguém. Geralmente um homem, que o leva à casa. Aí chegada, a mulher convida o homem a entrar e oferece-lhe uma bebida. Ao sair de casa do fantasma, o homem esquece-se de algum objeto, por exemplo, um anel ou um relógio que tirou na casa de banho, ao lavar as mãos. No dia seguinte, regressa à dita casa, a fim de reaver o objeto. Para seu espanto, a casa está abandonada, ou moram lá outras pessoas, e dizem-lhe que a mulher de quem ele está à procura morreu há anos. Face à sua insistência no facto de, no dia anterior, ali ter estado, é-lhe facultada a entrada na casa. Para espanto dos circunstantes, e alívio do homem, que assim compreende que não estava doido, o objeto ali deixado na véspera é encontrado. Ao que parece, este subtipo é bastante raro, estando atestado, tanto quanto sei, em Portugal, França, Itália, Roménia, sempre com poucas versões, e, com uma única versão, nos Estados Unidos. O quarto e último subtipo é, pelo contrário, bastante mais corrente, ainda que menos que o primeiro. Embora com variantes, a história que ali se conta é a seguinte: um rapaz encontra uma rapariga, muitas vezes num baile, que depois acompanha